E aí, meus irmãos, paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Estamos aí aguardando o pessoal entrar. Também pastor Ezequias Gomes, que vai estar participando conosco desta live abençoadíssima, onde nós estaremos falando de escatologia, que são as últimas coisas, né? Pastor Anderson já entrou aí, dirigindo, maravilha, as pessoas entrando. Compartilhe, dá tempo de você compartilhar com seus amigos, com os membros aí da sua igreja. Com certeza tá sem áudio. Vamos ver aqui. Tá com áudio? Agora tá com áudio? Quem pode dar um feedback para mim, se o áudio tá legal? Tá bom? Dá para ouvir o áudio tranquilo? Tudo certinho? Maravilha. Estamos aí então aguardando o pastor Ezequias entrar aqui com a gente. Pastor Ezequias Gomes. Deixa eu ver se ele já está por aqui. Ainda não. Entrou. Ezequias. Ezequias. Ô, meu amigo, Paz, Senhor. Pai do Senhor, tudo Deixa eu bom? endireitar Ah, o celular aqui para ficar bom. muda igual eu aí. Aê, Agora sim. como é que O você senhor está me tá, ouvindo rapaz? bem? Como é que você está? Bem, graças a Deus, o senhor? Graças a Deus, tudo na paz, família tá bem? Bem, todos bem aqui. Por aí também, É, tudo certinho? bem, graças a Deus. Como é que tá Limeira? Primeira terra boa. Tudo certo aqui, Permitindo graças a Deus, Deus. permitindo Deus, sábado e domingo estaremos aí para ministrarmos aí um simpósio, né? Na Isso, temática sobre o panorama da escatologia pentecostal. certo. É, permitindo Deus sábado à noite, aí no quarta etapa, de Limeira, e no domingo pela manhã, sábado às 19 horas, e domingo pela manhã às 9 horas da manhã, fazendo aí mais ou menos alguma coisa em torno de 5 horas de ministração, Maravilha. né? Traçando aí um panorama da história da escatologia, como ela se definiu ao longo dos últimos séculos, principalmente no final do século XIX. Está muito alto o som aí, Viale? Tá bom. Para mim aqui tá bom. Essas músicas de batalha aqui é inspiração. Tá certo. Pastor, eu gostaria já de agradecer ao senhor pela disponibilidade e sempre estar disposto a atender a obra, com a humildade que o senhor tem, é muito acessível também. Eu Amém, agradeço meu a amigo. Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade rica. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante esse bate-papo nosso, essas perguntas que serão respondidas. E, enfim, é só minha gratidão mesmo e só Deus para recompensar o senhor. A gratidão é minha, meu amigo. Estamos aí à disposição sempre, viu? Maravilha. Para quem não conhece o pastor Ezequias, como ele disse, vai estar aqui na cidade de Limeira, mas para quem não conhece, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus Palavra Viva, em Suzano, aqui no estado de São Paulo. Ele é bacharel em teologia, mestre em escatologia bíblica e também doutor honoris causa em escatologia bíblica. Então conhece pouco. O pastor conhece pouco. Tem vários livros Aprendendo. escritos, já participou do programa Vejam Só, tem ministrado no país todo e também no mundo, né? Enfim, é uma grande honra, um privilégio enorme ter o pastor Ezequias aqui. Vocês que estão entrando, compartilhem aí, chamem também mais pessoas. Com certeza vai ser muito proveitoso esse momento. Vai ficar gravada a live também, você pode ver depois. E, enfim, só tenho a agradecer e louvar a Deus por essa oportunidade que ele nos concede. Pastor, o senhor tem disponibilidade aí para responder algumas perguntinhas para a gente?
Claro. Antes de mais nada, Robertson, Sim. deixa eu baixar aqui. Eu quero aí mandar um abraço para o pastor Anderson. Isso, está aí nos acompanhando, pastor Anderson. Isso, pastor Anderson. Nosso abraço aí, receba um abraço da família DPV, né? E um abraço também a toda a família Cairosa aí em Limeira. Amém. Deus continua abençoando aí, prosperando o ministério, pastor Anderson, toda a equipe ministerial e a querida igreja que está sob os cuidados do pastor Anderson aí. Que Deus continue fazendo cada vez mais profícuo o ministério do pastor Anderson aí para a glória de Deus, promovendo o reino de Deus sempre, né? E o nome do Senhor continua sendo glorificado. Um abraço para o pastor Anderson, toda a família. Amém. Pastor, gostaria de iniciar com a seguinte pergunta. Nós temos em Mateus 24 algumas questões relacionadas a Israel, né? E alguns estudiosos dizem que boa parte daquilo já se cumpriu, e aquilo não é para a igreja ou é só para Israel. Outros já dizem que não, é para a igreja também. Outros afirmam que nós já estamos vivendo o princípio das dores. Sobre Mateus 24, então, o que o senhor teria para nos dizer sobre isso? O capítulo 24 de Mateus, ele é um capítulo dos capítulos mais complexos dentro do mundo escatológico. Certo. Quando eu falo em complexidade de texto bíblico, eu vou citar para você um exemplo. Apocalipse, capítulo 12, nós temos lá Bom, o livro do Apocalipse, num todo, ele contém aí cerca de 300 imagens. Então, por aí você vê a complexidade que é o livro, né? E o grau de dificuldade de interpretá-lo. E, por esta razão, existe aí várias escolas de interpretação dentro do mundo da escatologia bíblica. Algumas interpretações, elas não interferem na doutrina propriamente dita. Elas são chamadas de interpretações secundárias. O que é uma interpretação secundária? Uma interpretação secundária, ela não vai ferir a doutrina essencialmente bíblica, como, por exemplo, discute-se muito quem são a identidade das duas testemunhas, Enoque, Elias, Moisés, etc. Sim. E são interpretações que não vêm ao caso. Tá? Por exemplo, não nos interessa saber de fato quem são essas duas testemunhas escatológicas, esses dois profetas escatológicos. Isso aí não vai interferir na doutrina em si. Então, são chamados de interpretações secundárias. Tá? E nós não devemos brigar, discutir e chegar a finalmente, às vezes, como acontece em algumas mesas teológicas, aí, por causa de passagens como esta, por exemplo. O que importa é quando existem passagens que podem ferir a doutrina, e principalmente o campo da doutrina salvífica, da salvação. Alguns textos de Apocalipse, por exemplo, pode ocorrer isso aí. Tá? O capítulo 12 do Apocalipse, por exemplo, é um capítulo de um grau dificílimo de compreensão, porque ele te remete ao passado, ele te remete à eternidade, e no versículo seguinte ele te remete ao futuro. Está entendendo? Então, por que eu estou citando aqui, antes de responder a tua pergunta do capítulo 24 de Mateus? Porque é necessário fazer essa avaliação, tá? Em bom tempo, distinguindo o segredo do capítulo 24 de Mateus, está justamente em distinguir as três perguntas que estão inseridas no versículo 3 do capítulo 24. Tá? Uma coisa interessante para todo estudante da escatologia, qual é? Nós, por exemplo, nós somos chamados de dispensacionalistas.
O dispensacionalismo, ele separa a igreja de Israel. O ponto crucial para uma boa interpretação escatológica está justamente aí, tá? Em saber distinguir, diferenciar planos distintos que Deus reservou para Israel e Deus reservou para a igreja. Então, nós devemos saber separar, tá, o Israel da igreja. Muito embora a carta aos Efésios, o apóstolo São Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele vai nos informar, lá no capítulo 2, que Deus ele quebrou a muralha, derrubou a muralha da separação e nos fez um único povo. Só que é interessante observar que esse único povo feito através da separação que havia, né, nesse muro aqui, ele é quebrado e unido através da fé de Abraão, espiritualmente falando. Então, nós somos um único povo no que diz respeito ao âmbito espiritual com Israel, herdeiros da mesma promessa. Tá? Então, com Israel, nós somos herdeiros espiritualmente através da fé, através da fé em Abraão. Então, isso aí não há mais separação. Agora, todavia, existe promessas distintas para a igreja e para Israel. E para Israel, por exemplo, a igreja não está inserida dentro das promessas para Israel. Você vai pegar a carta de Paulo aos Romanos, que nos capítulos 9, capítulo 10, capítulo 11, e vai verificar que Deus não abandonou Israel, não deixou Israel ao léu, e Deus ainda vai trazer Israel para dentro do plano divino, para dentro do plano divino. A igreja simplesmente ela foi inserida como enxertada na oliveira. Por isso que nós somos considerados como zambujeiro. Somos enxertados na oliveira. Então existe um plano, Deus vai trazer Israel novamente dentro do plano que até o presente momento Israel está fora. Vou te dar um exemplo melhor. Lá em Atos 1, versículo 6, quando Jesus está para ascender aos céus, um dos discípulos faz uma pergunta para o Senhor e diz assim: Mestre, será neste tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Lembra disso? Então, a questão toda está aí. Israel precisa ser restaurado novamente. E os discípulos, por não entenderem a primeira vinda do Messias, no aspecto da sua primeira vinda, eles esperavam que o Messias que viesse libertar politicamente a nação israelita. Aí Jesus responde: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, isso de fato vai ocorrer ainda. Então, biblicamente, nós temos o quê? Um Israel que será recolocado dentro do plano divino, sendo ainda a cabeça das nações, isso aí no tempo do reino do milênio de Cristo, quando Jesus reinará literalmente em Jerusalém, aqui, logo após a sua segunda vinda visível. Pois bem, na sua pergunta no capítulo 24 de Mateus, os discípulos perguntaram para ele lá no monte: Mestre, dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, nós temos 3 perguntas aqui. Tá? Então, vamos pelos itens aqui. Jesus, ele acabou de sair do templo, lá no versículo 1, no capítulo 24, Jesus, ele está saindo do templo, e saindo Jesus do templo,
os discípulos interpelam ele e começam a lhe mostrar a estrutura do templo, né? Esse templo aqui em questão, lembrando aqui para tecer aqui alguns fatos históricos, ele é um templo que foi reformado e ampliado por Herodes Magno, o Herodes chamado de o Grande, que ele assume o governo da Judéia, de toda a Palestina, no ano 37 a.C. 19 a.C., o Herodes começa a fazer um trabalho de reforma do templo. Esse templo é o segundo templo que foi levantado lá por volta de 515 a.C., nos dias do profeta Ageu, do profeta Zacarias, sob o comando de Josué e Zorobabel. Então, os discípulos eles estão extasiados pela complexidade desse templo que agora o Herodes ele reformou, trazendo assim uma coisa magnífica para aqueles dias. Então, os discípulos eles estão perplexos. E eles param Jesus na saída do templo e começam a mostrar. Jesus ele desconversa aos discípulos, e no versículo 2 do capítulo 24, Jesus disse: olha, eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Do versículo 2 para o versículo 3, nós vamos ter alguma coisa em torno de 1.500 metros, 1,5 km, onde Jesus ele vai cumprir esse percurso, esse trajeto, e chegar no monte. E quando ele chega no monte e se assenta, 4 desses discípulos, o Pedro, o Tiago, o João e o André, vão lhe perguntar, porque no meio do caminho, a conversa foi escatológica, foi no nível escatológico. E essa conversa chamou a atenção dos discípulos. Por isso que quando Jesus se assenta na relva, para descansar com os discípulos, aqueles que estão interessados no assunto vão perguntar para ele: mestre, a primeira pergunta, dize-nos, quando serão estas coisas? Que coisas são estas? A que está no versículo anterior, no versículo 2. É uma pergunta sobre a questão do templo. Eles querem saber sobre aquela profecia e aquela predição do versículo 2. Então, a predição do versículo 2, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, ela vai se cumprir cerca de 40 anos após a ascensão de Cristo do Monte das Oliveiras, exatamente no ano 70. Então, por aqui você começa a verificar comigo a complexidade do capítulo 24. Porque o versículo 2 do capítulo 24, ele nos remete ainda dentro daquele século, do primeiro século. Compreendeu? Sim. Então, existe profecia no capítulo 24 que foi cumprida. E essa profecia foi qual? Exatamente a que Jesus predisse no versículo 2. Então, é interessante fazer o quê? Essa tríplice divisão, entender essas 3 perguntas do versículo 3. Dize-nos, quando serão estas coisas? Então, está respondida. É o versículo 2, é a questão da queda e a destruição do templo que vai ocorrer no ano 70 da nossa era, no primeiro século, ok? Tá. Entre os versículos 4 até o versículo 13, Jesus ele vai dar uma série de sinais. E esta série de sinais são sinais que vão evidenciar a segunda vinda visível, física, revelativa de Jesus retornando nos céus da Palestina. Não obstante, estes sinais são sinais que vão aumentar com graus, na sua frequência, com grande magnitude, como se fossem contrações de uma grávida. Por isso que Jesus, no versículo 8 do capítulo 24, ele vai deixar o quê? Uma linguagem de figura,
Olha, mas todas estas coisas são princípio de dores. Princípio de dores. Quais são todas essas coisas aqui? Aí existe uma gama de sinais. Jesus, no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, ele começa a instruir, olha, cautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dirão ser o Cristo, não lhes dei crédito, e ouvireis de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Então Jesus ele vai dando uma série de sinais. Versículo 10, neste tempo muitos se aborrecerão e traíres uns aos outros, e se aborrecerão mutuamente, traindo-se uns aos outros, uma crise psicológica jamais vista. Versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então Jesus ele se utiliza de um fator chamado multiplicação. Então você pega a multiplicação associado aí à linguagem de figura das dores de parto. Ou seja, assim como uma parturiente, ela tem as contrações multiplicadas no final da sua gestação, e ela precede a chegada da criança. O aviso que a criança vai chegar são os aumentos das dores, ou aumento das dores de parto. Jesus está se utilizando justamente dessa linguagem aí. À medida que eu for, a minha vinda for se aproximando, todos esses sinais descritos no capítulo 24, do 4 ao 13, eles vão se multiplicar, eles vão aumentar. A igreja está inserida dentro deste tempo, deste período aqui. E a igreja experimenta o princípio das dores. Entendeu? Então a igreja não está isenta de passar pelo princípio das dores. Pelo contrário, nós estamos vivenciando o princípio das dores. Você pega uma série de sinais escatológicos do versículo 7 do capítulo 24, por exemplo, e lá Jesus disse, olha, haverá fome, peste, olha o momento que nós estamos vivenciando aí. Tivemos tantas pestilências aí ao longo dos séculos, que depois da ascensão de Cristo, como, por exemplo, a peste bubônica, a gripe espanhola, que dizimou aí cerca de 50 milhões de pessoas no mundo durante o período da Primeira Grande Guerra aí, mundial. E tantas outras pestilências como sinais evidenciando o quê? A aparição de Cristo visível, a segunda vinda visível. Devemos entender que antes da segunda vinda visível, nós temos um evento fenomenal chamado de o rapto, ou o arrebatamento da igreja, que Paulo menciona na primeira carta aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Outra coisa que é complexo do capítulo 24 é o versículo 14. Quando chega no versículo 14, Jesus responde o quê? A terceira pergunta do versículo 3. Qual é a pergunta? Fim do mundo. Diz-nos que sinal... diz-nos quando serão estas coisas? Templo. Que sinal haverá da tua vinda? Esta vinda agora aqui é a vinda visível dele. Física. Já vou explicar. E depois a terceira, e do fim do mundo. Porque entre vinda de Jesus e fim do mundo, nós temos aqui duas coisas distintas. Sobre o fim do mundo, Jesus diz no versículo 14, ele responde, e este evangelho do reino será pregado entre todas as gentes e nações, e então virá o fim. É a resposta para o fim do mundo. Entendeu? Certo. Então, por exemplo, há muito se interpretava ou se ensinava que este fim do versículo 14 de São Mateus, o capítulo 24, seria o quê? Enquanto o evangelho não fosse pregado no mundo todo, Jesus não retornaria. O que não é uma verdade. Então você tem que associar o quê?
O arrebatamento não é o fim do mundo. A segunda vinda de Jesus visível não é o fim do mundo. Aí nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 24. Então virá o fim. Jesus deverá reinar por direito no milênio, e depois, quando tiver reinado sobre tudo, todas as coisas, então ele vai entregar o reino ao Pai. Compreendeu? Né? Primeira carta aos Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Só que é o final do milênio. O evangelho do reino é pregado no milênio. O evangelho do reino. Nós estamos pregando o evangelho da graça. Compreendeu? Então, essa é uma questão que muito se tem dito, né, do evangelho do reino em si. O que seria essa pregação do evangelho do reino? O pastor Anderson comentou aí que muita coisa do que o senhor disse é a respeito do que foi ensinado de uma forma equivocada. A gente ouviu na adolescência, infância, enfim. Tem muito equívoco também, acho que principalmente, porque se coloca Israel e a igreja no mesmo pacote. E não se sabe fazer uma diferenciação. Essa explicação que o senhor deu, das 3 perguntas respondidas separadamente, é fantástica. Eu, sinceramente, até hoje não tinha visto por esse ponto de vista, não. Sensacional. Com certeza a gente está aprendendo muito aqui nessa live. Agora você veja uma coisa interessante, Robinson. Então nós dividimos aqui o capítulo 24 de Mateus. O versículo 1 ao 2, o 3 tem 3 perguntas. Uma pergunta é respondida, alusiva ao versículo 2. Do 4 ao 13, nós temos sinais. No 14, uma resposta para o final do mundo. Fim do mundo, entendeu? Quando chega no versículo 15, Jesus ele vai citar o profeta Daniel, no capítulo 9. Quando, pois, virdes que a abominação de quem falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, entre parênteses, quem lê entenda. Jesus ele está citando Daniel 9, 25. Tá vendo? Daniel 9, 25, onde ele cita justamente a introdução, ou melhor, 9, 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Sim. Jesus citou justamente esse trecho aqui. Quando, pois, vides que a abominação de quem citou Daniel estiver no lugar santo, o que é essa abominação aqui? Paulo, ele tem a revelação, ele escreve na segunda carta aos Tessalonicenses 2 e 4. De sorte que se assentará como Deus. Parecer Deus. Né? Então ele está citando justamente o que? O momento em que o anticristo vai profanar o templo escatológico reconstruído em Jerusalém. O versículo 15, no capítulo 24 de Mateus, é o início da grande tribulação propriamente dito. É o momento que o anticristo rompeu o pacto de Daniel 9, 27, se assentou no templo que Paulo cita na segunda carta a Tessalônica 2 e 4, e ali começa, então, o tempo da ira de Deus. Jeremias 30, eu vou lembrar aqui o capítulo, ele fala do tempo de angústia para Jacó. Essa aqui é uma referência à segunda metade da 70ª semana de Daniel. A última metade dos 7 anos. Então, do versículo 15, do capítulo 24 de Mateus, até o 31, nós temos todo o período dos últimos 3 anos e meio. A igreja não está aqui. Entendeu? É muito importante, desculpa só
interromper o senhor, é muito importante o senhor pontuar isso, porque faz parte, inclusive, de uma outra pergunta que eu ia fazer para o senhor pode, inclusive, complementar já. Muita gente tem pregado, nos dias de hoje, que o arrebatamento, inclusive pessoas renomadas, né? Infelizmente, inclusive no nosso meio pentecostal, muita gente pregando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Falando isso categoricamente, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Infelizmente, tem no nosso meio. Olhe para o teu irmão e diga: passe sozinho na grande tribulação, que eu não vou passar. Não, está crescendo muito, né? Essa exposição de que a igreja vai passar pela grande tribulação, ou pelo menos a metade dela. Não, isso aí não tem coerência, Robson. Uhum. E eu vou te explicar o porquê. São modismos. Infelizmente, o mundo da internet hoje desde 2017, quando apareceu aí os novos reformados, um grupinho que agora, né, são os novos reformados, descobriram a pólvora, né? E com essas ideias, né, muito embora os reformados, a escatologia deles é muito fraca, né? A escatologia deles é completamente dissociada da sã doutrina, até porque eles seguem uma escatologia herdada do catolicismo romano. Tá? A escatologia da reforma é uma escatologia herdada do catolicismo romano. E só aí a gente vê aí nesse simpósio do panorama da escatologia pentecostal. A gente usa essa expressão pentecostal, mas, na verdade, para poder diferenciar, né? Na verdade, a escatologia é dispensacionalista. Se bem, Robson, que dentro da escatologia dispensacionalista, existem pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eles são chamados pós-tribulacionistas. Mesmo um dispensacionalista, ele pode acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação. Tá? Deixa eu pegar o fio da meada aqui. O capítulo 24, nessa outra divisão aqui, do versículo 15 ao 31, ele vai mostrar a grande tribulação. Aí que está a questão. No 29, Jesus, na iminência de se manifestar fisicamente, haverá sinais que vão evidenciar esse momento. Certo. O que é diferente do arrebatamento, Robson. Perfeito. Eu quero levar o meu amigo, o meu irmão que está nos assistindo aí, que talvez creia nessa posição pós-tribulacionista, que ela é incoerente. Tá? Porque no versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, haverá um conjunto de informações, tanto terrestre como cósmico, que vão assinalar e apontar para a chegada do Messias. O céu escurecerá, o sol não dará sua luz, a lua não dará sua luz, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Um evento cósmico jamais visto, uma chuva de meteoros, tudo mostrando com antecedência a manifestação do Filho do Homem. Amém. Haverá uma explosão, né, no cosmo, mais propriamente dito aqui no primeiro céu, na atmosfera, por ocasião da entrada física do Messias, no mundo físico. As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, versículo 30. E todo olho o verá.
vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, justamente no auge da batalha do Armagedon, em cima do Vale de Megido. Isso aqui vai ser uma coisa hollywoodiana. Acho que a palavra é essa. Entendeu? Sim. É diferente, Vinhali, do rapto. Certo. Porque o arrebatamento, o apóstolo Paulo, ele é muito enfático quando ele diz que será no átomo. Primeira carta aos Coríntios, 15:52. Ele usa a expressão átomo, quando ele diz no momento, numa fração de tempo, no instante do tempo. Ele usa depois um movimento físico, né, nosso, piscar de olho, para poder fazer alusão à rapidez do evento. Até porque a própria palavra arrebatamento, né, o rapto, você pega ladrão, por exemplo, lá da primeira carta aos Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Ladrão aqui é clépitos. Clépitos aqui é uma palavra para aquele que subtrai rapidamente, sem nenhum barulho. Ele é uma palavra atribuída a você que é advogado, é uma palavra atribuída aí no mundo acadêmico para o cleptomaníaco. É aquele ato de furtar coisas que não lhe pertencem. Furto sem nenhum barulho, que é o chamado... tem aquele furto qualificado, né? Quando existe o arrombamento, existe o estrago, né? E aquele furto onde você simplesmente o que estava aqui desapareceu. Esse cleptos aqui, o que deriva o cleptomaníaco, o clepto, é o ato de subtrair sem violência, sem barulho, sem alarde. Simplesmente tomou. Paulo é bonito isso. Ele usa essa linguagem de figura, comparando, né, numa metáfora, né, chamando aqui o evento de ladrão. O próprio Cristo disse para o pastor da igreja de Sardes, no capítulo 3 do Apocalipse: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, para indicar a forma súbita, repentina e inesperada, rápida do evento. Entendeu? Tremendo. Jesus ele vai subtrair, mas aquilo que é dele, que pertence à igreja dele. O Paulo se utiliza dessa metáfora aí para mostrar o quê? A rapidez do evento. Tá? No arrebatamento não há alarde, não há barulho, não há estardalhaço, não há aviso, não há prévia. Não há sinal evidente. Olha, o arrebatamento é agora. Não existe indício. O que nós temos é sempre a iminência do evento que pode ser a qualquer momento. É diferente da vinda visível de Jesus. Então, o pós-tribulacionista deve entender isso aqui. O próprio Senhor, ele diz para o pastor de Filadélfia, em Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, e não na hora. Se a igreja passa pela grande tribulação, já muda aqui o grego para na hora, que é guardar dentro, igual Daniel. Daniel foi guardado na cova, e não da cova. Jesus prometeu para a Filadélfia, lembrando que todas as promessas das igrejas da Ásia, no Apocalipse, são promessas escatológicas, não foram cumpridas. As cartas possuem validade moral e espiritual, mas as promessas e ao que vencer é escatologia. Tá? É escatologia.
Então, a promessa escatológica para Filadélfia, tá? Cada igreja tem uma promessa escatológica. Para a igreja de Sardes, Jesus prometeu o quê? O que vencer, lhe darei poder sobre as nações. Está claro que a igreja vai governar com Cristo no milênio. Fechou? Então a igreja vai reinar, governar com Cristo no milênio. E a igreja de Sardes governou com Cristo? Não. Isso é escatológico. É por ocasião da ressurreição dos santos, do arrebatamento da igreja e a descida dela com Cristo, né, 7 anos depois do evento para reinar no milênio. E Jesus disse para o pastor de Filadélfia: como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam na terra. Amém. Então, guardar fora, é ser preservado fora do momento. Que momento? Da hora. Da hora é um tempo específico. Da hora é o momento do Kairos, onde Deus tem um programa para esse dia, para esse tempo, para esse período. Da hora é o período da grande tribulação. Então a igreja será preservada disso. Porque a igreja não tem que passar por esse momento. Amém. Os pecados da igreja já foram aonde? Já foram pagos. Na cruz. Então a igreja não deve nada para ninguém. É verdade. Entendeu? Então a igreja não deve nada para ninguém. Aí que está a distinção. Esse período da tribulação, né? Lembrando outra coisa para os pós-tribulacionistas. Existe a tribulação e a grande tribulação, chamada de megatilipse. A diferença só que tem que entender. Paulo fala lá em Atos, né? O Lucas registrou. Importa que, por muitas tribulações, entremos no reino dos céus. Paulo escrevendo aos Romanos 8:19. Porque bem sei que as aflições do presente século, tribulações. Então a igreja passa por tribulação, a igreja passa por aflições, a igreja passa por adversidades. Nós não estamos isentos disso. O chamado isentão disso. Não. Só que tem que saber distinguir o quê? Essa tribulação que Paulo fala, importa aqui por muitas tribulações. Não é a grande tribulação. E eles não sabem distinguir isso aqui. Olha, então a igreja passa pela tribulação. Tá? Lembrando que a tribulação é para trazer o quê? Israel ao arrependimento. É o período em que Deus vai tratar com Israel, trazendo eles à conversão nacional. E a igreja não tem nada a ver com isso. Amém. A igreja tem que ser arrebatada. Entendeu? A igreja tem que ser arrebatada. Se a igreja é arrebatada no final da grande tribulação, no pós-tribulacionismo, onde está o tribunal de Cristo? Importa que todos devemos comparecer no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é o momento onde Cristo vai entregar os galardões aos fiéis. Pois é. A igreja deveria ser arrebatada no final da grande tribulação e descer no mesmo instante com ele. Subiu e desceu de novo. Né? E aí vai entrar uma série de coisas, né? Para alguns é o fim do mundo aí, os amileristas, aquele negócio todo. Então o capítulo 24, Robson, ele está dividido nesse aspecto. E a partir do 31, os anjos, eles entram no cenário aí da segunda vinda para arregimentar os escolhidos. O ponto da interpretação da escatologia aí, da escola pós-tribulacionista é essa. É a dos calvinistas. Por causa dos eleitos. Capítulo 24. Mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Quem são os eleitos aí? Os calvinistas? Não. Os eleitos aí é uma alusão aos israelitas. Se esses dias não fossem abreviados
nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. É 7 anos. Não pode passar disso. Porque senão Israel será dizimado. Entendeu? Perfeito. Jesus ele vem no ápice da batalha de Armagedon justamente para salvar os seus irmãos. Para que não haja a nação israelita não seja dizimada. Então essa é a razão pela qual Jesus desce na segunda vinda depressa, para salvar Israel, para encerrar a batalha de Armagedon, para lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, aprisionar Satanás e inaugurar o seu reino milenar depois do julgamento das nações ainda. Entendeu? Então essa questão do pós-tribulacionismo é um mau entendimento de onde esses intérpretes dizem que o arrebatamento é uma coisa nova, o dispensacionalismo é algo novo, e não é verdade. O dispensacionalismo já era ensinado de alguma forma pelos pais da igreja, pela patrística. Entendeu? Eles tinham uma noção. Porque muitas vezes se pontua que surgiu com Scofield, né? O Scofield, nada mais, nada menos, ele foi o quê? O homem que sistematizou a doutrina. Ele colocou na ordem inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. E a igreja primitiva já ensinava de alguma forma o dispensacionalismo, né? De alguma forma já ensinava, só que não nessa disposição não o Scofield. Scofield, ele é da escola do pastor calvinista, do John Darby. O Darby é o pai como é que eu falo a palavra aqui? Ele que sistematizou a doutrina. O dispensacionalismo é uma doutrina. Quem ajeitou num todo foi John Darby, que, por sinal, um reverendo calvinista. Entendeu? Muito interessante. Ele alinhou. Tá? Ele alinhou. Então, eles alegam aí um monte de espantalho, né? Usam um monte de espantalho, usando o nome de uma mulher chamada Margaret MacDonald. Que isso aí foi o arrebatamento é um sonho dela, e o Darby importou isso aí, não tem nada a ver. Certo. Darby ele vai mencionar isso aqui 3 anos antes de aparecer essa Margarete aí, uma louca, entendeu? Tá? Então, o pivô disso tudo aí é saber o quê? Distinguir Israel da igreja. Sim. Tá? A igreja não passa pela grande tribulação, não pode. Não faz sentido, jamais. Né? É essa a confusão que se faz. De maneira, Robson, que a escatologia ela foi alinhada definitivamente no final do século XIX, pelo advento do avivamento. Entendeu? Sim. O avivamento da Rua Azusa renasceu, emergiu o pentecostalismo, emergiu a doutrina escatológica, que estava parada durante quase 1.500 anos, por causa aí da Idade das Trevas, o período da Idade das Trevas. E a reforma protestante também não foi suficiente para alinhar a escatologia. O fato de nós termos essas coisas novas, né, não significa que é uma invenção humana. Porque até hoje tem doutrinas ainda sendo alinhadas. Olha a briga que tem na soteriologia, por exemplo. Não é verdade? Né? Então, a escatologia, ela não nasceu da noite para o dia. Agostinho, o teólogo, ele é o precursor da heresia do purgatório. Por causa do quê? De uma má interpretação do estado intermediário dos mortos.
Entendeu? Então, a Igreja Romana, a Igreja Católica, a Igreja Apóstata, adotou uma série de heresias aí dentro do mundo teológico, e a escatologia ficou muito para trás. É o chamado preterismo. Para eles, a grande tribulação já ocorreu no ano 70 do primeiro século. Tem muita coisa aí que... Pastor, a gente está se aproximando do fim aqui. Que aula! Que aula sensacional, realmente. Quero pontuar também a presença do Rafa. Pastor Rafa está aqui com a gente, acompanhando. Grande Rafa. Um abraço, Rafa. Deus abençoe. E a todos que estão presentes aí online, ao vivo, e depois vai ficar também gravado. Para nós encerrarmos, e eu ficaria aqui umas 10 lives aqui. Aqui, infelizmente, o Instagram corta a gente com 1 hora, né? Mas eu aprendi muito com todos nós que estamos aqui. Já está com quanto tempo aí já? A gente falta 8 minutos para a gente encerrar, aproximadamente. Um abraço. Está de lado aqui a câmera, mas está entrando. Um abraço a todos os nossos irmãos, amigos aí que passaram e puderam disponibilizar o seu precioso tempo aí no nosso bate-bola aqui, escatológico. É verdade. Pastor, o senhor consegue só rapidinho dizer para a gente, falta alguma coisa para Jesus voltar? Alguma profecia se cumprir? Como? Antes do arrebatamento, tem alguma profecia para se cumprir? Falta acontecer mais alguma coisa? Não. Perfeito. Não. A maior profecia, a maior de todas, é o retorno de Israel à sua própria terra. Entendeu? Certo. Ela fecha o ciclo profético de maneira que nós estamos com Israel na sua própria terra, cumprindo Ezequiel 37, cumprindo Isaías 66:8, cumprindo Mateus 24, 32, 33 e 34. Então, nós temos todo esse aparato aqui, tá? Fechando com Israel na sua própria terra. É o sinal político. Certo. Então, esse é o maior sinal. Quando vires que os seus brotos se tornam tenros, saber que está próximo o verão. Jesus falou, olha, quando vocês virem judeus retornando para a sua própria terra, a figueira brotando, o verão, a segunda vinda, né? O verão, a figueira brotava, era um sinal que o verão estava se aproximando. Jesus está dizendo, Israel brotou, a figueira floresceu, fica de olho, estou chegando. Não passará esta geração. Geração aqui é bom observar, ela vem do termo chamado Genéa. E não é um período, uma época distinta, tá? Porque a palavra Genéa tem outras abrangências. Ela fala de raça, ela fala de povo. Então, Jesus está dizendo, não passará essa raça, esse povo, essa nação não vai deixar de existir. Por isso que existe a confusão, de que muitos acreditam, né, no preterismo, que a grande tribulação já foi no ano 70, porque aquela geração não morreu. Que a palavra gené, geração, né? Não passará esse povo, não passará essa família, não passará esse grupo de pessoas sem que tudo isso aconteça. E não é isso que Jesus falou. Não passará, essa nação não vai deixar de existir. Esse povo não vai deixar de existir antes que tudo isto aconteça. Entendeu? Certo. Então, o maior sinal é o cumprimento de Israel, né, da parábola da figueira, Israel na sua própria terra. Perfeito. Minha mãe acabou de comentar aí, 1 hora é muito pouco. Passou como se fosse 5 minutos. Infelizmente. Lembrando, meus irmãos aí, meus amigos. Sim. Um abraço da mamãe aí, viu? Amém. Estamos aqui todos ligadinhos aqui em casa. O pessoal da nossa igreja estão comentando aí. Infelizmente não dá para ver todos, né? Mas a minha alegria de ter vocês aqui. Pastor Ezequias, muito obrigado, meu querido. O senhor está lançando um livro, inclusive, que nós estamos lançando, tá?
A escatologia de Zacarias. Opa. Glória a Deus. Zacarias é um livro dificílimo também. Permitindo Deus, eu vou levar já alguns exemplares aí para o final de semana. E nós vamos tecer. O Zacarias é um profeta que menciona as duas vindas de Cristo, tanto a primeiro advento, como o segundo advento. E ele dá uma programação assim fantástica dos eventos finais que estão inseridos no capítulo 12 ao 14. Israel se convertendo, se arrependendo no final da grande tribulação, e o advento de Cristo no capítulo 14, ele descendo, pisando no Monte das Oliveiras, pragas de armas biológicas que vão estar no cenário de Megido, do Armagedon, é uma coisa fantástica. Então, a escatologia de Zacarias vai trazer aqui, como subtítulo, o futuro glorioso de Israel, que é colocar Israel dentro do milênio. É o Israel sendo cabeça das nações novamente. Glória a Deus. Pastor Ezequias, então, quem quiser entrar em contato com o senhor, chamar para fazer um seminário, para estar ministrando, qual é o caminho melhor? Lá tem chama aí pelo WhatsApp, Você tem liberdade aí para passar aí o número, tá bom? Nós estamos aqui prontos para atender nossos irmãos, sempre independente de denominação, é claro, Independente disso, nós estamos aí para servir o reino de Deus e levar aí esse assunto mais do que atual para a Igreja de Cristo, tá? E um benefício bem barato aí, Às vezes as pessoas ficam pensando, meu Deus, quanto, chama aí no privado, é a coisa mais fácil do mundo aí, nós realizamos um simpósio, levamos apenas uma temática da escatologia. Pastor, eu quero, vem falar aqui sobre o governo do anticristo, vamos aí. Vem falar sobre os dias de Noé, vamos aí, não tem problema. Vem falar sobre a estátua de Nabucodonosor, há tópicos distintos. Vem traçar um panorama, vamos aí, tá bom? Maravilha. E eu sou prova disso, pastor, é extremamente acessível, e também a questão do seminário, valores, é muito bom e também é acessível. Assim como o pastor Ezequias é acessível, o valor também é. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Que aula fantástica. Nós aprendemos muito. Obrigado pelo carinho, pela disposição. Que Deus te recompense poderosamente. Estamos aí à disposição, onde você quiser, meu amigo. Muito obrigado. Um abraço, nossos irmãos aí a todos. Amém. Deus abençoe. Tchau.